final, de novo? Brincando? Exatamente, mesma brincadeira. Vamos lá. Ó, a partir de agora... Estou mandando uma mensagem. Agora já apertei o botão aqui. Já pode até estar ao Cadê o vivo, porque Orlando? não tem controle exatamente da hora que abre. Então, Bora, talvez bora. já esteja acontecendo. A cadeira Ó, já vai está ser do acontecendo. Orlando. Está acontecendo. Já está acontecendo. Então, pronto. Tá bom? Olá, pessoal. Tem que dar mute na tela, hein, pessoal, para a gente... Já dei mute aqui para não falar besteira. Pronto. Pessoal começando a chegar. Chegou a Solange, chegou a Roberta. Fala, pessoal. Ó, a gente ainda não criou o nome, mas provisoriamente pode chamar de Papo de Segunda, não sei, né? Parece que tem outro programa, né, com esse nome. Não, já tem um programa com isso, Rafa. Vamos ser processados, porque a nossa Um audiência amigo vai ser meu que maior. falou de maldade, eu só queria testar aqui, é uma brincadeira. Mas estamos aqui, eu, Orlando Tomé, Guto Graça. Quem não pôde ver a outra aí, a gente está começando a querer uma ideia aqui de fazer sempre discussões. Ó, ali é meu tio. Fala, Otinho, tudo bem? O Otinho é um tio sobrinho, né? Que ele é mais novo que eu, mas é uma figura querida. Está lá da Espanha, já estamos aqui com audiência internacional. Então, a gente está com essa ideia aqui de gerar debates um pouco diferentes, sair um pouco da ideia de defesas de posições, e sim uma ideia mais sempre de análise, de um pensamento que esteja lendo um pouco o que as redes, principalmente, estão falando aí em relação a tudo que a gente está vendo. E, portanto, sejam bem-vindos para a gente começar a brincar aqui. Eu estou aqui só mandando aqui para a minha lista que a gente está ao vivo, né, para a gente poder realmente focar aqui, para não ficar olhando para o celular e para as coisas o tempo todo. Mas é isso, pessoal. A gente está num momento cada vez mais difícil desse coronavírus. A incerteza é muito grande, né? O tempo todo as novidades vão botando a gente... Deixa eu terminar aqui. E a gente quer aqui, talvez, ajudar nesse pensamento, ajudar a gente a pensar soluções, pensar caminhos. E no nosso canal aqui a gente faz sempre uma brincadeira. A gente começa pelo final. Então, cada um de nós aqui faz a sua mensagem de encerramento para a nossa grande audiência. E a gente vai começar pelo fim, como a gente fez outra vez. Dessa vez, Tomé, você, qual a sua despedida para os nossos grandes telespectadores? Olha, gostei muito dessa nossa discussão de hoje, a participação das pessoas, um tema absolutamente instigante, e acho que, com certeza, nós vamos estar ampliando a nossa audiência nas próximas edições, porque aqui não tem papas na língua, a gente fala o que a gente pensa, porém de forma civilizada, tratando a divergência como divergência, não como inimizade. Muito bom. Coutinho, só se despeça aí dos nossos telespectadores. Namastê, primeiro de tudo, assim, de vibração positiva desse momento do claustro e da preocupação. E lembrando, em função do tema que a gente teve, o bom senso e a serenidade perdem batalhas, mas sempre vencem no final. É só essa mensagem. O bom senso perde batalhas, mas vence no final. Namastê, obrigado pela audiência. Pessoal, então, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas deixar uma mensagem aqui que é uma mensagem do meu otimismo fanático, né? Eu tenho um otimismo que eu não consigo largar ele, embora a gente tenha que ser sempre realista. A gente vai sair mais forte dessa história depois. Essa loucura dessa discussão das liberdades, se a gente tomar coragem de tomar para a gente uma defesa incessante das liberdades, entendendo que isso não é negar os direitos coletivos, mas se a gente afirmar que as liberdades individuais, a vontade da gente trabalhar, da gente ter opinião, da gente debater com respeito, vai fazer a gente sair na frente mais forte dessa crise trágica do coronavírus, que vai mudar a história humana, mas eu acho que vai mudar para melhor, por mais que a gente passe por um momento muito difícil. Isso aí, obrigado pela audiência de vocês, até o próximo programa. Pronto, rapaziada, feito o nosso encerramento, vamos voltar aqui para a gente poder falar aqui da nossa temática, que hoje é essa questão da liberdade individual frente à questão da crise do coronavírus. Então, vou rolar a bola. Da última vez eu rolei primeiro para o Guto, dessa vez vou rolar primeiro para o Orlando. Orlando, rapidinho aí a sua visão inicial desse tema para a gente poder começar a ouvir as pessoas e fazer aqui o nosso bate-papo. Não é uma discussão trivial e nem uma decisão trivial. Quer dizer, nós temos uma das bases da democracia representativa, é o pensamento liberal clássico, que vem lá do iluminismo, em que as liberdades frente ao poder
ditatorial e autoritário das monarquias fez surgir esse sentimento da defesa da liberdade individual. Com o passar do tempo, o contrato social foi estabelecendo que liberdade individual tinha que ter limites nas suas relações com o interesse coletivo. Bom, eu quero começar dizendo que não dá para tratar, numa época de guerra, não dá para tratar como se nós estivéssemos num período normal. Porém, o que é princípio e o que é valor precisa sempre ser preservado. Então, como resolver esse embate? Já temos casos em alguns municípios em que estabeleceram proibições de gente sendo presa, e não apenas reprimida verbalmente, mas sendo, inclusive, presa. Por outro lado, os que vão defender essa posição vão dizer o quê? Vão dizer, não, mas essa pessoa está ali, se todo mundo fizer isso, vai contaminar, vai ser um problema, tem que cumprir a lei. Ora, eu diria que, como disse o Guto na abertura, o bom senso deve prevalecer. Se eu tenho uma única pessoa numa praça, significa que aquela cidade, a população daquela cidade, pelo menos naquele momento, aderiu ao isolamento. Então, essa pessoa não dá para ficar tratando como se ela fosse uma enorme criminosa, que vai ter que ser presa, arrastada. Tem que tentar convencer, tem que argumentar, tem que negociar, tem que encher o saco, tá certo? Mas não pode ser violento a ponto de levar. Se começar a aglomerar, aí não tem jeito. Aí a ação repressora do Estado, do poder do Estado, ela vem à tona e ganha força. Vai lá, Gutão, contigo agora, mete bronca. Olha, eu sou suspeito para falar porque, assim, mais do que liberalismo, eu acho que eu sou criado... O que eu li quando infância que mais me influencia é Proudhon, é Bakunin, mesmo assim, de acreditar muito no ser humano, no indivíduo. Porém, uma coisa eu aprendi, e aí foi passando pelo banco de faculdade de Direito, foi sendo bacharel, que quando a única forma que justifica você fazer com que alguém faça algo que não queira fazer é em função do quê? Que ela possa estar colocando os demais em risco. Eu vou proibir essa pessoa de beber e dirigir, e vou prender, e vou levar, te tomar a carteira, porque ele está arriscando os demais. Não só porque ele estivesse arriscando somente a si. Então, é um pouco isso que a gente tem que entender. Onde são os limites de liberdades individuais e você colocar em risco o outro? É só isso. É uma discussão que está muito mais no campo da ética do que do moralismo ou do que do papinho de esquerda e direita, do cloriquina e fica em casa. Aí não é isso. Repito, no momento, Rafael, que essa pessoa passe a oferecer risco, eu acho que aí a coerção do Estado é para defender os demais. Ponto. Muito bem, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui um outro tema que eu acho importante, que a gente tem essa discussão do papel do Estado, que os dois já colocaram aqui, quer dizer, quando o Estado deve ou não cercear liberdades, e sem dúvida que, nuances à parte, todo mundo entende que quando a minha liberdade atrapalha o do outro, é a hora que o Estado tem que começar a mexer, e aí, enfim, aí a gente entra em discussões aqui de contexto, mas eu quero discutir uma outra coisa, que é a liberdade individual de opinião diante da rede. Quer dizer, não estou falando do Witzel deixar ou não deixar eu ir para a praia, não estou falando do Dória deixar ou não... Isso aí é uma das discussões que a gente vai fazer aqui hoje, com certeza, que é como é que o Estado pode ou não cercear o direito de ir e vir, etc. Mas me preocupa muito, por exemplo, quando a gente começou a questão do coronavírus, né, quando entrou esse debate, houve uma explosão da ideia do fica em casa. Não vou fazer juízo de mérito aqui, não é a intenção do debate. Mas se em algum momento ali alguém chegasse e dissesse eu sou contra, eu acho que tem que poder sair de casa, seria linchado nas redes sociais. Linchado. Não haveria espaço para essa pessoa falar. Então, agora eu não estou discutindo o poder instituído, estou discutindo o poder que é o poder de nós todos sobre nós mesmos, né? E aí me preocupa muito, quem me conhece sabe que eu sempre falo disso, sempre brigo, com a ideia do politicamente correto. Quer dizer, o politicamente correto, na minha opinião, é uma das coisas mais perigosas que a rede tem hoje, que é a sensação de muitos de que podem dizer o que o outro pode ou não pode fazer. Como eu sou um rebelde por natureza, o politicamente correto, quando vem para mim, me dá vontade de brigar, mesmo que o mérito esteja errado. Eu já fico com vontade de provocar, mesmo achando que pode estar certo ou não, que é politicamente correto na discussão. E a gente viu muito isso me assustou muito. A frase, você está contra a ciência,
Cara, que frase bizarra é essa? A ciência é uma coisa muito mais ampla, com 1 milhão de facetas, com uma série de questões para fazer, precisa de dados, precisa de tempo, nada disso estava estabelecido. E se eu dissesse que eu, a princípio, podia pensar diferente, então eu nem ia afirmar. Ou será que é isso mesmo? Já vinha essa história, você está contra a ciência, você... numa coisa que, evidentemente, cheia de pano de fundo e tem a questão política. Então, abro aqui para vocês, aí queria ouvir vocês, para além do Estado poder dizer se eu posso ou não posso ir à praia, como é que a gente vai viver essa questão do coronavírus no que aumenta ou diminui a liberdade individual de ter opiniões que eventualmente vão contra o que está colocado como mainstream? E sem ficar numa polarização idiota, porque também não adianta nada. Vai lá, o que você acha, Rolando, dessa minha provocação aí? Eu acho que, de fato, as redes sociais são o terreno privilegiado da polarização e, de certa maneira, há um espaço garantido de uma certa idiotização, uma certa imbecilização, independente de que lado a pessoa esteja. As pessoas saem reproduzindo conceitos, afirmações, convicções, sem parar para refletir, sem ter aquilo que o Guto, na abertura, falou, sem ter o mínimo de bom senso, né? Tipo assim, o cara republica um meme, ou uma matéria, ou uma crítica, sem parar antes de republicar, dizer que vem cá, aquilo faz sentido. É isso mesmo? Tem sentido? Isso corresponde à minha opinião ou é só uma coisa engraçada que eu estou ajudando a propagar? Eu acho o seguinte, o direito da opinião é que nem liberdade de imprensa. Não tem meia gravidez, não tem meia liberdade de imprensa, não tem meia liberdade de opinião. Ponto. Sobre a liberdade em tempos de guerra, porque isso é uma guerra, qual o risco que a gente corre? O risco que a gente corre é, por incrível que... Olha que maluquice, eu vou falar uma coisa aqui que vai ter amigo meu que vai dizer que eu tô doido. Quem hoje, o Dória está fazendo já há uma semana o monitoramento de deslocamento usando as redes de celular, de todas as operadoras. Ok? É o grande irmão, né, do Orwell. Quando o governo federal, o Ministério da Ciência e Tecnologia, quis fazer isso, o Bolsonaro vetou. Se a gente olhar a história do Dória e a história do Bolsonaro, quem tem um passado mais autoritário, mais vinculado à perspectiva de não valorização da democracia? É o Bolsonaro. No entanto, por outro lado, monitorar o deslocamento, como eles dizem que estão fazendo, é parte da invasão, é uma invasão da nossa privacidade? É uma boa discussão. Eu tenho pensado sobre essas coisas porque o meu medo, e para concluir, para passar para o Guto, o meu medo é o seguinte, é que a gente, em nome do combate à pandemia, do Fica em Casa, que eu defendo, meu perfil está com esse coraçãozinho do Fica em Casa, a gente dê espaço para fazer o que o Orbán fez na Hungria, que agora ele é o dono de tudo. Mudou a legislação, ele pode tudo. Ele virou um Estado autoritário a partir de uma estratégia de ficar em casa, que ele não defendia, e ele sacou o seguinte, vou fazer isso e vou controlar o país. Parece aquele desenho Pink Cérebro, só que isso é real, é na Hungria. Tragicamente real. Guto, antes de você falar, só um segundinho, que eu não falei isso. Está aqui o Júlio, a Fabi, a Adriana Baltazar, querida, a Flávia, o meu irmão Raul, o Otto, que eu já falei, o Nélio Roças, também o Nélio Roças disse que depois vai fazer uma provocação à parte com você, que ele já me contou que vocês tiveram momentos históricos aí lá atrás, aí depois você manda um abraço para ele. Quem? Eu não ouvi o nome. O Nélio Roças, lá da... tá bom. Tá bom? Vocês brigaram em algum sindicato, agora eu não sei qual, depois vocês contam. A Desirê, o Fabiano, enfim, obrigado a todo mundo aí. E agora pedir a vocês, quem puder, dá aquela compartilhada, dá o likezinho aqui no coraçãozinho que tem aqui no lugar na tela, tem um botãozinho de convidar amigo, a gente agradece aí se vocês puderem fazer essa nossa divulgação interna aqui para mais pessoas participarem. Gutinho, desculpa, vai lá você agora. Sem problema. É um momento de comercial. Daqui a pouco a gente vai ter também camisetas, canequinhas para vender das nossas lives aqui. Mas vamos embora. Primeiro, duas coisas muito simples que dentro dessa liberdade indo para o campo técnico. Primeiro, vamos falar o técnico. Monitorar deslocamento por antena de celular, desculpa, isso você não precisa de operadora e não precisa de Dória ou Bolsonaro, nada. Isso assim é uma das tecnologias mais simples que você tem disponíveis. Ponto. Mas a minha invasão... Amigo, seja para mulher ou marido ciumento, seja para quem for,
isso é muito mais fácil do que se pensa. Ponto. Eu não vejo, no momento de pandemia, isso ser um cerceamento de liberdade. Porém, vários dos entulhos de excessos de coerção ou de vigilância ficam posterior pós o que aconteça. Ou seja, eu não tenho preocupação no momento, como bem ilustrou o Orlando, como você já falou, a gente está numa situação de guerra, uma guerra com o inimigo que a gente não conhece o potencial do inimigo. Aí cai onde você falou de todo mundo falar em nome de ciência. Não, ciência até segunda página. A gente não sabe com o que está lidando. A gente não sabe porque, em alguns casos, assim, melhor exemplo é o Reino Unido. A Inglaterra tem uma quantidade tão maior de letalidade do que o resto do Reino Unido que ainda não se descobriu uma explicação sobre isso. Então, a gente está lidando com ciência, mas também com muita coisa, Rafa. Quando você falou assim que as pessoas estão flexibilizando mais do que estavam antes, por uma razão, é desejo pessoal. Começa a ficar enclausurado, começa a ficar olhando muito tempo para a mulher que não gosta, para os 5 filhos correndo, para o cachorro correndo pela casa, o cara começa a querer sair. E aí, meu amigo, não tem direita e esquerda, não tem Stuart Mill, não tem liberdades individuais. Tem você mandar uma pessoa fazer o que ela talvez queira. Assim, as pessoas estão confinadas, fato. As pessoas estão ficando mais desesperadas com o confinamento. Fato. A tendência é que isso acontecesse. Então, está sendo natural. Agora, da minha parte, eu não vejo, no momento, medo do Estado. Porque quem trabalha com Big Data, Rafael, sabe que, meu amigo, nada mais você consegue escapar, seja reconhecimento facial, seja câmera. Então, o Big Brother já existe. Se ele está na mão de A, de B, de C, a gente tem muitas das tecnologias não invasivas de consulta. A gente tem aqui, gente, aqui no Largo de São Francisco. Se eu tenho algumas tecnologias simples dessa forma no Largo de São Francisco, achar que governo não teria, achar que um ABIN não teria, ou que um Facebook não teria, seria muita pretensão de minha parte. Então, quem trabalha com isso diz, não existe mais privacidade. Agora, o que será feito com esses dados que a gente tem que começar realmente a se preocupar? Ponto. Maravilha. São debates difíceis e eu vou acrescentar mais uma discussãozinha aqui complicada. Eu concordo, primeiro, gosto muito da análise do Guto, quer dizer, a rede é mais forte. A gente está sendo monitorado, a gente vai ter os dados, não tem jeito, isso já é absolutamente inerente, mas há uma latência, né, da rede em criar novas soluções, em criar novos projetos. Há uma subversão natural das pessoas que querem ganhar dinheiro, inventar novos aplicativos, que é muito forte, que é uma coisa absolutamente potente, e é uma nova realidade não ter privacidade, né? Nós aqui, né, nós três mesmo com pequenas diferenças de idade aqui, crescemos numa geração em que o segredo tinha valor, o segredo era um ativo. Cada vez mais isso não faz sentido, ao contrário, compartilhar, trocar, espalhar é que é o ativo, né? A gente tem uma inversão de paradigma absolutamente interessante. Mas, nesse sentido, a gente está diante de um momento grave, que é o medo. O medo é a coisa mais persuasiva de todas. Botar a arma na cabeça de alguém e dizer pula é a coisa mais forte para você decidir alguém se vai pular ou não. Né? Evidentemente, né, em linhas gerais, não sem entrar nas loucuras subjetivas. O medo entrou na história. E o medo, na minha opinião, fez com que os centros que vinham perdendo poder... O que eu estou chamando de centro? A Rede Globo e as grandes televisões, a universidade, os partidos, os sindicatos, enfim, os centros, de uma forma geral, que vem perdendo força para a rede, diante da crise, diante do medo, passaram a ter de novo algum tipo de referência. Voltaram a poder, de alguma forma, pleitear uma força política sobre o que estava acontecendo. Isso pode se dissolver e acho que vai se dissolver depois. Meu otimismo diz, na frente a gente vai sair com mais liberal, mais libertário, com mais individualidade, com mais amor, com mais afeto, porque quando o medo diminuir, a gente vai revalorizar as coisas e sair da novela. Não sei se ficou muito complexo o que eu estou querendo dizer, mas sair da novela e ficar nas paixões, ficar na alegria, ficar nas coisas que realmente nos importam. Porém, a gente está, como diz o nosso querido Orlando, numa fronteirinha onde o medo permite que os governantes possam dar canetadas que vão contra a questão da liberdade, e o perigo é, quando passar o coronavírus, eles recuam, eles tiram a caneta, ou essa história vai continuar? Então, eu acabei andando um pouquinho mais aqui do que eu queria, e aqui agora vou propor a vocês uma pergunta um pouco mais do nosso campo aqui. O quanto as atitudes do Dória, do Witzel
enfim. Como é que vocês estão vendo isso no sentido de que eles representam uma ideia, não estou sem mérito, de que eles estão defendendo as pessoas, mas fazem uma coisa que está gerando, evidentemente, um desconforto no dia a dia? Como é que vocês veem essa discussão política e como é que vocês acham que isso vai desdobrar ali adiante? Vamos inverter agora, Rolando. Gutinho, vai você agora na frente diante dessa provocação. Rafael, Orlando e a turma que está vendo a gente aí com muita sinceridade, hoje, se não é político de estimação, se não é alguém que o cara realmente ame e siga e tenha aquela devoção, ele sempre vai estar achando que o político está pensando no sentido contrário, salvo quando ele concorda. Ponto. Ou seja, já se vai para uma discussão prévia definida. Aí você fala, mas está sendo positivo para o Dória? Para os que acreditam que ficar em casa seja bom, sim, mas desde que gostem dele, ou seja, não ultrapassa a fronteira. A mesma coisa o Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro, mas quer sair, está com vontade de ir para a rua, o cara vai concordar com o Bolsonaro. Vai concordar que quer sair. Agora, não significa essa concordância mudança ou padrão de voto. O que vai definir será, Rafael, muito mais assim, o resultado final, se der certo um confinamento, lembrando que o confinamento tem uma coisa muito cruel contra ele, a quarentena, ou esse isolamento. O fato dele dar certo vai dizer, olha, para que precisou? Nem morreu tanta gente, entendeu? É muito louco, porque é um argumento que não tem defesa, porque ele, por si só, já vai ter feito. Se eu não tiver contato, pode parar a economia, pode colapsar, mas realmente vai reduzir casos. É fato, é matemático. Só que, se isso for reduzido, de fato, como é que eu vou comprovar que foi só pelo confinamento? Não tem, ou seja, ele depois cai no campo do etéreo. Então, é o que me parece que é grave nesse sentido, para o isolamento, se defender. Vamos lá. Eu acho que as pessoas, de fato, estão em casa pelo medo. Não é porque o governador, o ministro, está com medo do que eles estão vendo de noticiário mesmo. Não, e não porque a imprensa esteja jogando para criar pânico, nada disso não. É porque, realmente, quando você olha uma situação que... na live passada, tanto o Guto como o Rafael falaram que, de certa maneira, é uma banalização da morte, que ela não gera tanta emoção ou tanta comoção, mas, de certo, diferente, por exemplo, dos países do hemisfério norte, dos países democráticos, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Agora, indiscutivelmente, você ter a possibilidade real de morrer por algo que você não conhece, não é um tiro, não é uma tuberculose, não é um infarto, não é um câncer, é um vírus que a gente há anos fica agoniado quando a gente vai a um médico com algum problema e o médico ou a médica diz o quê? Não, isso é uma virose. E a gente acha isso um absurdo, só que os vírus são exatamente isso, eles vão se modificando e criando condições. Então, eu acho que as pessoas, de fato, estão com medo, e é isso que elas estão fazendo, ficar em casa. E o grande drama é o seguinte, as pessoas têm medo e aqueles que não têm reserva financeira ou que não são empregados, que estão com seus empregos e salários em dia, essas pessoas estão entrando no desespero. E aí você divide o campo. Você tem gente que ainda quer ficar em casa porque não tem medo de morrer, tem medo de contaminar, mas tem também o medo de não... O que eu faço? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? Isso vale também para o pós-pandemia. Ontem, na entrevista ao vivo no Fantástico, o ministro falou que os meses de maio e junho serão os piores. Vamos supor que isso seja verdade. Eu acho, né? Pelo que eu vi de outros países, do histórico e tudo mais, que é possível que seja um pouco antes. Mas vamos imaginar que seja junho, que comece a cair a curva. Como é que vão ficar as regras? Como é que nós vamos sair? Como é que nós, por exemplo, será que nós poderemos voltar a ter... Outro dia eu comentei isso com o Rafael. Existe a possibilidade, estava vendo hoje, já aconteceu no Hemisfério Norte, não me lembro agora qual país, de suspender o ano letivo de 2020 e só voltar em 2021. Isso é uma tragédia do ponto de vista da educação, mas se você volta e não tem o controle da pandemia, você pode fazer com que ela venha a volta do cipó de aroeira, a segunda ronda de infecção. Ou seja,
o medo está comandando. Mas o medo que eu acho que nós temos que estar atentos é para a gente não deixar governantes, lideranças se aproveitarem dessa situação para criar um estado de medo permanente. Isso é que nós não podemos. A gente demorou muito, eu estou com 62 anos, briguei muito para reconquistar a democracia no Brasil, a democracia liberal, representativa, com todos os problemas dela. E não quero voltar a um período em que eu não possa dar opinião, que eu não tenha liberdade de escolher qual canal que eu quero assistir, qual jornal que eu quero ler, qual rede social eu quero frequentar e falar o que eu penso. Muito bem, Tomé. O problema é que aqui, em geral, a gente acaba concordando muito. Né? A gente tem que usar um motivo qualquer para poder brigar um pouquinho, para dar uma polêmica. O meu eu acho que o maior Botafogo medo... tem direito aos 3 títulos mundiais que está reivindicando. Muito bem. O meu medo, quer dizer, eu tenho um medo concreto, né, tanto da questão da morte das pessoas, quanto da questão da fome que vem por aí, mas essa live aqui nasce desse outro medo, que é a questão do patrulhamento, do policiamento dentro da gente, para a gente mesmo, e o poder que o Estado vai poder passar a assumir. Veja bem, não estou aqui discutindo mérito. Quando o Estado, por exemplo, vira salvador da pátria, e a princípio hoje, né, todos veem o Estado como salvador da pátria, não quero entrar na discussão agora do keynesianismo versus a questão liberal, mas o fato é, quando o Estado vira salvador da pátria, onde é que ele para? Né? Qual é o momento em que ele deixa de ser? Isso é uma discussão absolutamente difícil e perigosa, de certa forma, com opiniões absolutamente diversas em relação a isso. Vou contar um episódio aqui, não vou citar fontes, porque é perigoso, mas na casa de um amigo meu, uma pessoa foi diagnosticada, o síndico soube, botou o nome e o apartamento dele no elevador. Cuidado, fulano de tal, apartamento tal, é Covid positivo. Olha o que é isso, cara, como é que essa pessoa se deu direito a fazer uma coisa dessa? A absoluta falta de sentido de liberdade alheia e se dando direito. Rafael, teve gente sugerindo campo de concentração para contaminados com Covid. E o que é pior, isso teve eco de gente que falava assim em rede social, qual o problema? É para defender a gente, assim a gente pode voltar para a rua. Está contaminado, vai para lá. Eu falei, cara, aí é um misto, entendeu? Loucura. Como bem o nosso telespectador aqui, o Sábio, meu querido Sábio, falou, como lidar com os formandos de direito constitucional do Facebook, isso, falando de direito de ir e vir, falando, peraí, quando alguém quer a liberdade de poder sair e, ao mesmo tempo, sugere que se faça campo de concentração, literalmente, para quem está com Covid, bicho, na boa, eu acho que reseta, porque eu acho que a gente não está entendendo o que discutir. Esse é o problema, entendeu, Orlando? Quando a gente falou, o medo gera todo esse pandemônio, claro. não é a pandemia, gera o pandemônio. Olha, deixa eu saber. Deixa eu falar uma coisa. Tem um filme que eu gosto muito, é um filme dos anos 1970, Os Invasores de Corpos, com Donald Sutherland, que é uma refilmagem de um clássico do final dos anos 50, com Ray Milland, em que os alienígenas vão ocupando os corpos dos seres humanos numa determinada cidade, são vegetais que vão abduzindo os corpos humanos e ficando no lugar. E as pessoas ficam com aquele olhar morto, andando pelo meio da rua, e as pessoas que conseguem perceber o que está acontecendo tentam se livrar disso, mas elas têm que fingir que são iguais aos outros, porque senão os outros apontam o dedo assim, que é um pouco do que está acontecendo agora. As pessoas ficam nas janelas das ruas, eu já vi imagem assim, vai para casa, você vai matar a gente, sai da rua. Quer dizer, o clima é um clima que, ao contrário, ao invés de estimular solidariedade, companheirismo, ajuda mútua, orientação, não, é na base da porrada. Da porrada. Eu quero jogar agora... Nós não podemos... Guto, só para fechar, nós não podemos esquecer a história do nosso país. O nosso país é um país que tem uma cultura e uma história com vários momentos de profundo autoritarismo. Então, no DNA da nossa nação, tem um gostinho pelo autoritarismo. Aquela visão do Estado-pai serve também para o Estado-pai que bate, não é só que socorre, que bate. Então, isso eu estou sempre olhando, porque a gente tem que olhar além do, como diria Thundercat, o Lion do Thundercat, temos que olhar além da... Né? Visão além da alcance. Além da espada de Tandera. Exatamente. Deixa eu jogar uma provocação para vocês dois aqui, que é o seguinte. Hoje foi relatado, e não é aquela coisa de suástica em banheiro,
que tinha um carro de som passando pelo centro e pela Lapa falando: o Covid é mentira, pode sair para a rua. Aí você olha e fala: peraí, liberdade de expressão de opinião é uma coisa, liberdade para você talvez colocar as pessoas em risco é outra. Ou seja, é muito complicado isso, porque a minha vontade, se eu vejo um cara desse, eu sei, provavelmente eu vou pegar esse carro, provavelmente a gente vai parar na delegacia, porque eu vou dar um telefone nele, não vai dar outro... Sai daqui, mané, tá maluco? Uma coisa é você... Ou seja, e isso nada mais é do que a expressão máxima que você às vezes vê no Facebook, que o Orlando falou, do compartilhamento que o cara nem vê, é o compartilhamento porque eu concordo com a figurinha que foi apresentado ou eu discordo. Botou uma foto do Ciro, eu não gosto do Ciro, eu não vou nem ler do que se trata, eu vou falar mal. Botou uma foto do Bolsonaro, nem vou ver do que se trata, entendeu? Ou seja, onde está a liberdade quando uma pessoa faz isso e bota um carro na rua de som para falar que o Covid é mentira. Ou seja, eu fico pensando, eu queria que isso fosse mentira, porque é quase que a loucura da rede social saindo e ganhando a rua. Ponto. Agora devolvi a provocação para vocês. Fala, Rafa, eu queria, antes de entrar na provocação do Guto, eu acho que eu estou vendo aqui lateralmente no Facebook, tem muita gente fazendo comentários e perguntas. Talvez você pudesse fazer aí um resumo. Eu vou fazer essa ideia aqui. Está difícil, é legal, é muito bom ver as pessoas aqui. O Fernando Henrique, que é o xará do presidente, mas é um amigão aqui, um parceiro, está aqui falando o tempo todo. É difícil eu prestar atenção e ficar olhando. O Eduardo Menezes, que a gente tem brigado um bocado, mas é meu irmão, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, o nosso querido Marco Antônio citou aqui o Churchill, né? Figura que, evidentemente, nesse momento merece vários debates aí em cima da questão universalista e tal, enfim, tem coisa aí. A Desirê sugeriu que se leia o ensaio sobre a cegueira ou que se veja o filme, sem dúvida, né? Sensacional, embora não tenha uma ligação direta aqui com o que a gente está falando, a questão da cegueira está colocada, né? Acho que o livro tem mais a ver com a cegueira no sentido das mazelas como um todo, mas hoje aqui a gente, de qualquer forma, também tem gente muito cega, como diz o Guto, porque não importa o que é, se é do meu time é bom, se não é do meu time não é bom. Isso também é, né, claramente uma forma da cegueira. O Rodrigo fala, enfim, aquela notícia de telefone dizendo que tem coronavírus e tal. Agora eu vou entrar aqui na provocação. Rafa, lá atrás, a Adriana Baltazar, nossa querida amiga, ela fez assim, mas vem cá, se as pessoas não cumprem o isolamento, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu acho que isso é a discussão mesmo de liberdade individual. Quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento. Como General Figueiredo. Quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento, que é uma das frases mais democráticas que existe e loucas ao mesmo tempo. É verdade. Na época, ele deu esse recado para o Figueiredo, na época, só para quem... Que aí a vantagem da gente ter mais de 50 anos, nós três aqui, é que a gente viveu essa parte da história e, sendo um pouco mais velho, a gente vai contando a história. Essa frase do Figueiredo foi um recado que ele deu para quem estava contra finalizar o processo de abertura política dentro, os bolsões mais radicais que não queriam que houvesse uma saída democrática. Então, ele falou daquele jeito tosco, aliás, presidente tosco não é o que falta no mundo. Bom, vou entrar aqui na provocação do Guto e vou usar aqui um outro cara chamado aqui, Eduardo Schweier, aqui, meu primo também, né? Tá tudo em família, que ele fala de liberdade com responsabilidade, tá? E aí eu vou discutir uma coisa que é difícil de chegar na nuance, talvez, do que é certo e o que é errado, mas eu acredito muito nisso. E acho que uma das coisas decisivas para isso é a liberdade de opinião e de informação. Quer dizer, quando a informação vira dogma, quer dizer, quando você perde a possibilidade de questionar as coisas, veja bem, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas eu quero o direito de dizer que eu sou contra o fica em casa. Eu não posso ser cerceado de poder dizer isso. Isso não me dá o direito de cometer um crime e uma responsabilidade de ir para a rua convencendo as pessoas a uma coisa que é quase um assassinato indireto, né? É um crime, né? Eu estou expondo as pessoas no sentido da segurança de outros, não só da pessoa, né? Mas eu acredito na liberdade das pessoas, mesmo sabendo que algumas delas vão errar. Eu prefiro que alguns façam besteira, mas todos têm o direito de escolha, de saber se sai, se não sai, como sai. Há limites, e aí esse limite
fica em cima. Se esse vírus fosse o ebola, irmão, não tinha limite. Era todo mundo em casa e se saía porrada. Agora, não é o ebola também. Quanto mais informação eu tenho sem o dogma, quer dizer, até o dogma da palavra ciência, ela virou meio dogmática. Você está contra a ciência? Peraí, cara, como assim estou contra a ciência? Sou a favor de 1000 ciências, ciência econômica, ciência social. Dentro da ciência tem debate, a ciência tem viés, a ciência tem interesse. Não é assim, né? A ciência não é um ente, senão fica igual a religião. Você está contra Deus ou está contra a ciência? Não, peraí. A ciência, inclusive, pressupõe debate, pressupõe questionamento, senão não é ciência, senão é dogma. Então, aceitando um pouquinho a provocação do Guto, eu sou quase a favor do cara poder fazer o carro de som dele. Brincadeira à parte, outro dia tem um carro de som aqui na região que fica cantando aquela música do Enfia Panela, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história, né? Isso, de certa forma, foi sensacional, no sentido de abrir uma possibilidade de muitos que estavam irritados com a panela poderem dizer, pô, eu também estou irritado com isso, né? Então, eu, na minha forma libertária e democrática, prefiro que alguns façam besteira, mas que eu dê a liberdade de muitos escolherem o que fazem, com informação, com cidadania, sabendo que a gente está diante da guerra e aí a gente vai a nuances difíceis de poder determinar a linha. Mas eu sempre prefiro que a liberdade seja a última a ser questionada. Não sei se eu caí na tua armadilha, Guto, mas agora a bola está contigo. Não. Eu sou... Até quando a gente já está estourando os 30 minutos aqui, conforme a gente... É verdade. De ser muito curto, quase num tom de encerramento, pegando o gancho que uma nossa telespectadora, que termo louco, né? Nossa amiga Roberta de Jesus, que será uma excelente vereadora quando assumir a cadeira dela, essa menina jovem, você vê que está procurando, está estudando, está se informando, ela colocou uma coisa muito clara: se não houver adesão do isolamento, ele vai ter que ser por decreto. E isso serve para a gente entender exatamente a razão do tema da live. As liberdades individuais. Se não houver um senso coletivo muito forte, muito alto, Rafael, Orlando, só na caneta, só no ato antipático. Às vezes, bom pai é o que dá a bronca, é o que diz não, é o que fala, vai estudar. É isso que a gente, às vezes, tem que entender um pouco, longe do estado paternalista que o Orlando tanto lembrou ali, mas a gente entender que, às vezes, existe uma necessidade de você evitar um mal que as pessoas possam fazer, não a si mesmo, mas aos demais. Só que, repito, sobre Covid, é muito medo, é muita pseudociência, é muito meme, e, sobretudo, aonde tem medo e sombra, prospera a fake news, prospera a falta de transparência. Não sabemos com o que estamos lidando. Por isso, ao meu ver, o fique em casa é quase que por volição própria, por instinto de preservação, em que pese o que isso possa fazer hoje no meu caixa. Entendeu? Assim, é uma opção que estou fazendo, não sou assalariado, isso me causa problemas, só que a minha opção foi o medo que eu tenho hoje do vírus e das consequências dele é maior do que eu queira tomar esse risco diante dos demais. Eu não conseguiria me sentir nem um pouco bem se eu levasse a óbito um amigo mais velho, uma avó, um primo mais velho. Dentro desse sentido, Rafael, que eu acho que passa muito para a gente entender que o Estado... Só esteja aqui, fica à vontade, filho. Peraí que alguém... Deve chamar ela também, ela é sempre bem-vinda. Crianças são sempre bem-vindas. Manda um tchau para todo mundo aqui. Ó, ela veio dar um tchau aqui para todo mundo. Pronto. Opa! Que janelinha linda, ela está de janelinha. Janelinha, é uma Bay Windows, já está aqui. Ó. Vai voltando, ou seja, como o nosso assunto todo foi as liberdades individuais, o que a gente tem que compreender? É quando a gente está sacrificando isso e quando é justo. E quando termina, conforme bem disse o Orlando, o medo é que isso possa ficar no posterior. E o exemplo da Hungria, aí é onde me assusta, e novamente eu vou te dizer, aí vem uma defesa ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo nas redes está pedindo que ele botasse literalmente na mesa e liberasse e fizesse não sei o quê, e ele está sendo muito mais leve do que o que a base fala. É aquela coisa, analisar, não cabe defesa a Bolsonaro aqui, cabe a postura dele está diferente do que as redes vêm falando.
está diferente do que fizeram literalmente em São Paulo. Aí o cara, não, mas em São Paulo foi porque foi programado por ele. Não. O que se faz de bastidor é uma coisa. O que se verbaliza, sobretudo com alguém que a gente acostumou a bancar o sincerão, é outra. Então, nesse ponto, hoje, a base tem uma quantidade de brasileiros que está acima de 18%, que está querendo que volte. Pode ser o shopping que promete doar o respirador, se liberarem dele abrir de novo. Pode ser o cara que está desesperado e sai na carreata pedindo para abrir. Isso a gente tem que entender. E tem que chamar essas pessoas à luz da razão. E não à luz de cloriquina versus isolamento. Até porque o isolamento, eu vou dividir com vocês, ele me parece quase que, se fosse para evitar uma gravidez, seria um preservativo ou uma tabelinha. A gente sabe que possa funcionar. E a cloriquina seria pílula do dia seguinte para resolver. Ou seja, então a gente não pode cair em dois pesos que não fazem sentido serem disputados aqui em razão de defender liberdade. Quem tem que defender? Quem quer ficar em casa, como é que pode se defender como um todo? Eu realmente não sei. Eu divido, acho que é interessante a gente ouvir, porque eu não sei, sem a caneta, conforme disse a nossa querida Roberta Jesus, eu não consigo ver sem o Estado fazendo a coerção se as pessoas quiserem continuar se aglomerando. E só para dar minha encerrada, vi na Urca, na sábado à noite, a polícia convenientemente separando grupos de pessoas. O cara falou, olha, eu não estou pedindo para você ir para casa, eu parei para ver a ação do PM. O PM separou um grupo de 10, 15 pessoas e eles foram se agrupando de 2 em 2, de 3 em 3 e separado. Ou seja, ele literalmente dispersou aqueles jovens que lá estavam, na mureta da Urca, não? Foi ele dispersou. E depois esse grupo todo que estava junto, eu comecei a ver de 2 em 2 e de 3 em 3. Eles foram dispersos, mas ali continuaram. Talvez, como bem disse o Rafael, o caminhar sozinho na praça não vai estar contaminando os demais. É o bom senso que a gente abriu, ele volta aqui agora. Boa, Gutinho. Então, vai lá. Também, a gente já Rapidinho, que já estourou o nosso tempo. Não, eu concordo com o que o Guto falou. Eu não concordo, Rafa, em liberar o cara para sair fazendo essa passagem de carro de som para falar que o Covid não existe, porque isso é uma fake news. Não, você falou que você quase... Falei do outro carro. Teve um outro carro aí que era engraçado. Não, você falou outro carro, eu acho que é um direito do cara e achei muito gozado. Apesar do baixo calão, mas eu achei muito gozada a iniciativa. Estou falando do carro da Lapa, que eu vi o vídeo. Sim. O cara fazendo manifestação. É crime. Isso não dá. Só para fechar, o que eu quero deixar aqui para a gente refletir é o seguinte. Nós estamos vivendo... Qualquer estado de guerra é um estado de exceção. Qualquer estado, qualquer situação de guerra não é a normalidade. Então, da mesma maneira que nós temos que ainda ficar em casa, porque não sabemos... A única coisa que a gente sabe de verdade, que é consenso mundial, é que o vírus se propaga exponencialmente muito rapidamente. Fora isso, ninguém sabe ainda direito, porque a Coreia do Sul já começou a ter casos de novo. Foi o melhor exemplo. O Japão, por causa da pressão das Olimpíadas, suspendeu o isolamento, agora está pagando preço alto. Ou seja, a Itália, você falou, não lembro se foi o Rafa ou se foi o Guto, como é que, por exemplo, no norte da Itália, uma tragédia, no sul da Itália não chegou. Por quê? O que será isso? Então, ainda muito pouco conhecimento de um vírus que é complicadíssimo em termos de propagação e de letalidade. Eu queria deixar a provocação seguinte. Nós temos que tomar cuidado, não é com o presidente, com o governador, com o prefeito. Nós temos que tomar cuidado quando o autoritarismo se instala, com o guardinha da esquina. É o síndico do prédio. É o cara que acha que fala em nome da autoridade maior, prende, arrebenta, coloca um aviso no elevador, ou seja, rompe qualquer princípio de convivência democrática. Esse é o perigo que eu acho que o medo precisa ser administrado para não dar margem a esse tipo de retrocesso na nossa sociedade. Eu também acho que nós podemos sair melhores. Vai depender muito de como a sociedade reage e como os números vão se comportar também. Pessoal, vamos encerrando aqui. Vou citar algumas pessoas que eu vi aqui, não dá para citar todo mundo, mas o Marco Antônio, que
já participou outras vezes, mandou mensagem, a Adriana, o Eduardo, a Rosane, a Mara, mamãe, tem que citar, né? Senão não tem graça, o Sérgio, a Camila, a Marli. Alguém disse que eu tenho 50 anos, não tenho 50 anos, na verdade, eu tenho só 46, esses caras que são velhos aí, eu não tenho tudo os anciões aí do outro lado aí. E para terminar, assim, eu acho que a gente tem que ter um papel da saudável provocação, para a gente defender a liberdade. Há que se falar coisas que não são senso comum, nem que parecem que são óbvias, tem que se poder questionar com o limite da responsabilidade. Dizer que não existe coronavírus, saia para a rua, é crime, só para deixar claro, para não parecer que eu só quero dizer que eu fico tentado a esticar ao máximo a liberdade, mas evidentemente nesse caso não há sentido nenhum nessa discussão. Então, que a gente continue se provocando, mas agora a provocação da construção, porque aí vem o que eu acho que todos nós queremos, que passar dessa crise, os autoritarismos diminuam, os poderes centralizados diminuam e a nossa capacidade na rede de trocar ideias, de pensar junto e construir seja cada vez mais elevada. Só para terminar, o Eliseu passou aqui, não sei se vocês conhecem, é um querido amigo, mas é um provocador nato, né? O Eliseu não aguenta. Eliseu, o que eu falei é justamente o seguinte: eu não quero que a ciência seja tratada como dogma, porque a essência da ciência é que ela nunca pode ser dogma. Pessoal, obrigado, beijo para vocês. Princesa, que bom que você veio, hein? Tchau, tchau, pessoal. Dê um tchau de vocês aí para poder fechar aqui. Tchau, tchau, obrigado. A gente vai responder depois por escrito as mensagens que ficaram. A gente vai falar todo mundo e assim, pessoal, o pedido carinhoso e afetivo de vocês. Compartilhem a live agora para que ela reverbere. A gente vai fazer outra. Fui curioso que mais pro final entrou mais gente. A gente semana que vem está aqui, segunda-feira, às 19 horas, sempre gerando confusão no bom sentido para a gente ter bons pensamentos, boas ideias, críticas conscientes e construção coletiva. Valeu. Então, beijo para todo mundo aí. Até segunda, beijo no coração, namastê e tudo de bom pra gente. Valeu. Tchau, galera.